Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá então falar hoje sobre a Guerra Franco-Prussiana. O que foi esse negócio tal da Guerra Franco-Prussiana? Bom, a guerra, antes de falar disso, calma, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, financie o canal, nossa chave Pix aqui na descrição, fale com o canal síntese@gmail.com, compartilhe para chegar a mais pessoas, né? E like, que o like ajuda muito. Você dando like nesse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui é importante, dá engajamento para ele. Vamos lá então falar sobre a tal Guerra Franco-Prussiana. O que foi isso, essa tal de Guerra Franco-Prussiana? Nossa, cara, tá um calor aqui. Meu Deus. Ao norte, na região que hoje corresponde ao norte da Alemanha, existia um reino naquele lugar chamado Prússia. Ainda fazia parte do território alemão, mas ainda não era Alemanha, tá certo? Bom, só algumas características aqui para vocês, para poder entender a Guerra Franco-Prussiana. O que aconteceu após a Guerra Franco-Prussiana foi a unificação da Alemanha, em primeiro lugar, através do Bismarck, mas ainda vamos falar sobre isso, a derrota de Napoleão III, e entre outras coisas mais que ainda vamos abordar aqui. Vamos lá então falar sobre a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana aconteceu em 1870 a 1871. Tá? Foi o marco da derrota dos franceses. Tá certo? A segunda derrota de Napoleão, né, no caso o terceiro, ante o exército agora da Prússia, não da Rússia, mas da Prússia. Tá? Vamos lá então falar dessa tal Guerra Franco-Prussiana. Bom, como falei, foi entre 1870 e 1871. Teve como foco o interesse do Bismarck e do Guilherme I da Alemanha, do Reino da Prússia, em derrotar a França por interesse territorial, sobretudo na região de Alsácia e Lorena, para o território alemão. Tá? Bom, como eu falei, o Reino da Prússia correspondia ao norte da Alemanha. Só que a Guerra Franco-Prussiana também foi apoiada pelo sul da Alemanha. Os estados do sul da Alemanha também deram apoio à Prússia naquele momento. Tá certo? Esses apoios vieram da Confederação Alemã do Norte, o Reino da Baviera e um nome muito estranho que é Reino de Württemberg. Acho que eu falei corretamente. Se você for alemão ou fala fluentemente alemão, corrija eu aqui, tá? Bom, como eu falei, algumas coisas aconteceram durante essa guerra. Como eu falei, o Reino da Prússia queria se expandir e adquirir novos territórios, tá certo? O principal alvo da Prússia foi a França. A França estava com o Império dos franceses, que era comandado por Napoleão III, tá certo? Se eu estiver enganado, Marx até escreveu um livro sobre isso, chamado 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele relata essa derrota do Napoleão III, né, no 18 Brumário. E vamos lá. O Reino da Prússia ele vivia sob o comando de Otto Bismarck. Né? O Otto Bismarck queria a expansão do território, entre outras coisas mais, e riquezas. O reino escolhido foi o da França. Tá? Bom, a França logo levou desvantagem sobre o conflito com o Bismarck. A Prússia, então, era muito mais vantajosa, tanto em questão de soldados quanto na questão armamentista. O próprio Napoleão III se envolveu na luta contra os prussianos, o que foi prejudicial à imagem do Napoleão. Derrotado, ele renunciou, ele aceitou a derrota, só que os conseguintes, os sucessores de Napoleão prosseguiram na guerra. A guerra foi prosseguida então com os sucessores dele. Só que, como eu falei,
a Prússia tinha maior poder em questão bélico, em questão de estratégia. Logo cercaram a França. O Napoleão III, o erro dele foi que ele tentou e não conseguiu romper o cerco tático dos prussianos. Em setembro de 1870 em 4 de setembro de 1870, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa foi destituída. Tá? Como eu falei, o sucessor de Napoleão continuou com essa luta. Tá? Em 19 de setembro de 1870, Paris é sitiada. Aí já é um sinal que a França estava praticamente derrotada ante aos Bismarck, ao poder do Bismarck. Tá? Bom, outra coisa também que é interessante a gente analisar foi os resultados da guerra. 3 resultados foram importantes. Primeiro, como eu falei no início do programa, foi a derrota da França e o estabelecimento da Terceira República Francesa. Tá? Em segundo lugar, foi a unificação da Alemanha. Tá? E a queda do Napoleão. O Império Napoleônico, o Império não. Napoleão III, Luiz Bonaparte, ele finalmente é derrotado. Ok. Isso mudou para sempre a história da Alemanha. A Alemanha só vai se manifestar de novo na Primeira Guerra Mundial, mas isso é outra história. E a Guerra Franco-Prussiana foi uma história de derrota para os franceses. Tá? E foi daí que surgiu a Terceira República Francesa. Ok, esse é o nosso vídeo de hoje. A França, ela teve que engolir, a derrota para os prussianos. Logo depois surgiu a unificação da Alemanha. Tá? Ok, esse é o nosso vídeo de hoje. Os autos aí, vidas negras importam, fora genocida. Inscreva-se nesse canal, vamos lá e tchau!